Pastor Isaías Júnior, que bom, meu irmão, tê-lo aqui também nesta manhã, que alegria para o nosso coração, bom dia. Bom dia, meu amigo, tava com saudade já de você, de estar aqui. Isso é um grande privilégio que Deus nos concede, poder participar do debate da melodia e compartilhar da palavra de Deus com tantas pessoas que nos ouvem. E esse tema, um tema muito atual e um tema que toca muito no coração das pessoas. Porque a grande verdade é que Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para a vida. A morte, ela é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E a vida é eterna em Cristo Jesus. Então a morte, ela, como você bem disse, é enigmática. A morte, ela nos deixa perplexos, porque eu costumo até dizer isso, pastor Eliel, meu amigo, que a morte não está no nosso DNA. E por não estar no nosso DNA, a gente não sabe direito como entender, como lidar com a morte. Mas do ponto de vista bíblico, nós precisamos compreender que há 3 tipos de morte dentro da palavra de Deus. Há a morte natural, a morte espiritual e a morte eterna. Quando nós lemos lá no livro de Gênesis, a palavra que Deus diz para Adão, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vai lá, Eva come, Adão come e continuam vivos. Continuam, depois têm filhos, vivem mais não sei quantos anos. E a morte? Cadê a morte que não chegou ali? Porque aquela morte ali não é a morte natural. Aquela é a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. E tem a morte eterna, que é aquela que as pessoas ficarão eternamente separadas de Deus. Então a gente precisa compreender esses 3 tipos de morte relatados na Bíblia, para que possamos então nos posicionar diante da morte eterna. Aquela morte em que não há mais saída para a pessoa, essa morte não tem o que se fazer. Na verdade, temos que servir a Cristo, temos que aceitar a Cristo para escaparmos dessa morte eterna. Também da morte espiritual. Né? Quando Jesus diz para Nicodemos que é necessário ele nascer de novo e ele acha que tem que entrar no ventre da mãe, como é que vai ser isso? Ele está falando da morte espiritual. Todo aquele que está separado de Deus, morto está espiritualmente. É necessário aceitar a Cristo, se aproximar de Deus e aí vai nascer de novo espiritualmente. E chegamos então na morte natural. A morte natural, ela é uma fase dessa vida humana. Mas eu preciso tomar posse da palavra de Deus e eu preguei no domingo, meu amigo pastor Eliel, lá na Devec Taquara, sobre a ressurreição de Lázaro. E eu achei assim, quando recebi o convite para o tema, né? Porque ali está-se diante de uma morte natural. Lázaro morre. Jesus fica um tempo ainda onde ele estava, mais 2 dias, até se dirigir a Betânia para fazer o último milagre antes da sua crucificação. E Jesus faz uma declaração para Marta, que eu preciso tomar posse, eu quero que cada ouvinte ouça bem essa declaração, tá? No Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo 25 e 26. Jesus diz assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E pergunta para Marta, você crê nisso? Então, diante dessa declaração teológica de Jesus na sua palavra, eu preciso dizer a todos aqueles que nos ouvem, se você é um servo do Senhor, se você crê em Jesus Cristo como Salvador da sua vida, pode ficar tranquilo no seu coração. A palavra de Deus nos garante que nunca morreremos. Poderemos passar pela morte natural, mas no ato da morte natural, imediatamente já estamos vivos novamente com o nosso Deus e estaremos com Ele, vivos por toda a eternidade. Então, a morte não deve nos assustar.
a morte, nós precisamos olhar para ela a partir do ponto de vista bíblico. E Jesus declara para nós: aquele que vive nele, que crê nele, nunca morrerá, porque tem a vida eterna.